Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians publica uma carta aberta contra a volta do futebol nesse momento, mas os clubes paulistas estão unidos para que esse retorno seja gradativo, com cautela e tudo mais. Vamos atualizar essa situação? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Pelo menos em São Paulo, os clubes estão unidos para que o retorno do futebol aconteça de uma forma uniforme, cautelosa, com a segurança para todos e sem um prazo aparente. Houve uma reunião importante nessa terça-feira na Federação Paulista de Futebol, uma reunião virtual, de videoconferência com os clubes, em que algumas medidas foram tomadas. Para vocês terem uma ideia, chamou muito a atenção a carta aberta publicada pelo Corinthians, através do seu presidente André Sanches, que é um cara polêmico, controverso, fala muitas vezes o que pensa, o que não pensa, ganha as manchetes por tantas declarações fortes. E o Andrés nitidamente quis posicionar o clube. O Corinthians, a gente sabe, tem uma postura social através da sua história, não que outros clubes não tenham, mas o torcedor corintiano ele se identifica muito com isso, pelo que a gente acompanha aqui em São Paulo. E era necessário uma posição assim. No Rio de Janeiro, embora o Flamengo esteja caminhando noutra direção, a gente viu o presidente do Fluminense também, o Mário Bittencourt, ser muito forte em relação a isso. O Botafogo também tem um posicionamento, mas acabou flexibilizando em algum momento, vislumbrando uma possibilidade de que aconteça o retorno. Mas também o Botafogo não concorda com o retorno agora. Isso lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo há uma união. Porque essa nota, vejam só, do Corinthians foi aprovada, foi aplaudida pelo presidente do São Paulo, Leco. E os outros clubes, o Palmeiras e o Santos, os 4 grandes de São Paulo especificamente, concordam com essa posição. O Maurício Gagliotti, inclusive, disse que não é momento para se pensar em datas. Ou seja, há uma preocupação dos principais clubes em São Paulo de que realmente você precisa cuidar da saúde antes de tudo. Nessa reunião, inclusive os 4 grandes sugeriram que os testes dessas equipes, desses clubes, os testes para a Covid-19, sejam feitos no mesmo dia, para que os jogadores sejam testados efetivamente antes de qualquer coisa. E também, para que haja uma data, para que haja uma previsão, até lá, os treinamentos têm que ser liberados de uma forma protocolar, com todas as seguranças, como a gente está vendo lá no sul do Brasil e em Minas Gerais também. Todos os protocolos possíveis. Inclusive, havia uma informação de que o Palmeiras retomaria os treinos a partir da segunda-feira. O atacante Rony deu entrevista no Jogo Aberto e falou sobre essa possibilidade. Imediatamente eu entrei em contato com uma pessoa de dentro do Palmeiras que disse não é por aí. Depende do que acontecer nessa reunião, que foi essa reunião na federação nessa terça-feira. Porque ainda que a federação permita dentro dos protocolos, precisa de uma liberação do governo municipal, da prefeitura, que ainda não aconteceu. A quarentena no estado, ela é até o dia 31 de maio. Então há uma possibilidade de que haja uma flexibilização a partir do dia 1º de junho, na segunda-feira. Isso se houver autorização, tanto da Prefeitura, do Governo do Estado, quanto da Federação Paulista. E os clubes de São Paulo já entenderam, já decidiram que a retomada será no mesmo momento, ao mesmo tempo. Não tem essa história de eu vou treinar antes aqui, vou voltar mesmo que o governo não libere para ter alguma vantagem sobre o meu rival. Não é o que vai acontecer em São Paulo. O Palmeiras, apenas com a pessoa com quem conversei, está preparado para receber os atletas dentro de uma série de mudanças que foram feitas no CT, de acesso, estacionamento, distanciamento dos jogadores, um cronograma com grupos de atletas em cada vestiário, circulação de ar em salas que eram mais fechadas. Tudo isso foi modificado na academia de futebol para receber caso haja liberação. Então os jogadores querem voltar, os jogadores estão ansiosos, mas o clube tem esse posicionamento. Só vamos voltar quando todo mundo voltar e se houver autorização, estamos preparados. Os outros clubes também estão agindo dessa maneira. Mas me chama a atenção, e isso para mim é altamente positivo, que todos os presidentes, os mandatários, porque quando a gente fala nos clubes, a gente fala nas pessoas que representam esses clubes. E as pessoas que estão representando os principais clubes de São Paulo e os outros também, que também estão de acordo com isso, estão pensando sim na segurança, na saúde dos atletas, e especialmente no momento que a gente está vivendo.
O Andrés, nessa carta aberta que chamou muita atenção hoje, ele usa a seguinte frase, né? A gente não pode antecipar o futebol em relação ao controle do vírus. Existe uma guerra acontecendo, um combate muito mais necessário, mais visível, que está na nossa cara aqui, que a gente precisa cuidar. Nessa nota que o Corinthians publicou e que os outros clubes concordam também, é evidente que há prejuízos, que há impactos, consequências no futebol. O próprio André Sanches fala que a partir de julho não sabe como vai fazer para pagar as contas. E o Corinthians já vive uma dificuldade financeira, como outros clubes também, o próprio Santos, o São Paulo acabou gastando bastante porque tem uma receita grande, uma receita que em várias situações parou de entrar, parou de acontecer. Então tudo isso precisa ter uma atenção, é óbvio que está todo mundo sofrendo, os impactos eles são para várias áreas, não só do futebol, mas existe algo mais importante nesse momento. E essa posição que parecia isolada, né, quando o André Sanches publica essa carta no dia de hoje, ela foi abraçada pelos outros presidentes, pelos outros clubes. E a Federação Paulista também acaba, né, tendo o gerenciamento mais facilitado, porque aí entende que os clubes estão pensando da mesma forma, vai depender muito do que está acontecendo no estado de São Paulo. O número de mortes e de casos começou a baixar, bom, agora vamos flexibilizando aos poucos alguns setores. E aí dentro das medidas de segurança os jogadores voltam a treinar. Voltando a treinar, os números continuam diminuindo, bom, a gente já consegue vislumbrar uma data, seja daqui um mês, 40 dias e tudo mais, e aí a gente consegue paulatinamente, gradativamente, voltando à normalidade. Muito feliz assim de ver clubes respeitando a vida, respeitando a saúde dos atletas e dos familiares e dos funcionários também, para que a gente possa voltar ao normal, mas dentro de todas as seguranças possíveis. São Paulo tá respeitando, né, o que está acontecendo. No Rio de Janeiro, eu não posso dizer a mesma coisa. Eu não consigo concordar com o que está sendo feito no Rio, porque a situação ela é tão periclitante, ela é tão perigosa quanto o que a gente está vendo no estado de São Paulo. 2 estados bem agravados. No Nordeste também a situação está complicada. Ou seja, vamos passo a passo. Vamos, ok, se reunir, ok, conversar, ok, definir termos e vislumbrar uma possibilidade. Mas não vamos antecipar processos, existe algo mais importante acontecendo. É o que eu penso e acho que é o que os presidentes dos clubes aqui em São Paulo pensam também. Você concorda? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!